Sabe quando uma história de ficção consegue fazer o que anos de política e conversas difíceis não conseguem? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar na história de um livro que fez exatamente isso. Obrigou a Espanha a falar de uma das suas feridas mais profundas. Estamos falando de Pátria, do Fernando Aramburu, e de como ele se conecta com o conflito basco. Vamos lá? Vamos entender como um romance vira um catalisador para a memória e, quem sabe, para a reconciliação. Essa frase, ela já diz tudo, né? Resume perfeitamente o clima do livro e joga a gente bem no meio do drama. Porque Pátria, antes de ser sobre política ou sobre história, é sobre isso, o silêncio. Aquele silêncio ensurdecedor que separa vizinhos, que acaba com amizades, que destrói famílias. É o silêncio do medo, da cumplicidade, e foi exatamente esse silêncio que o Aramburu ousou quebrar. Para a gente entender o tamanho do impacto desse livro, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai ver o momento em que o livro surge. Depois, vamos dar aquele contexto histórico essencial sobre o conflito basco, para todo mundo ficar na mesma página. Em seguida, a gente mergulha no drama humano da história, mede o impacto cultural que ele causou e, no final, reflete um pouco sobre o papel da arte na cura de traumas de uma nação inteira. Então, começando pela primeira parte, a pergunta é: por que, afinal, esse romance específico virou um fenômeno tão gigante, não só na Espanha, mas no mundo todo? O que ele tinha de tão especial? Olha, o timing da publicação foi crucial. O ETA, que era o grupo separatista basco, já tinha anunciado o fim da luta armada, mas as feridas, nossa, elas estavam longe de cicatrizar. Existia uma espécie de pacto de silêncio na sociedade espanhola, sabe? Uma certa resistência em revisitar toda aquela dor. E aí Patros chega e, com uma narrativa tão humana, tão visceral, tornou impossível continuar olhando para o outro lado. Agora, para entender de verdade o poder de Pátria, a gente precisa entender o mundo que ele descreve. A história do conflito basco é longa, é complexa, mas alguns pontos são chave para sacar a profundidade do romance. Essa linha do tempo dá um bom panorama. Desde a fundação até a dissolução, o ETA foi responsável pela morte de mais de 800 pessoas. Foi quase meio século de violência que deixou um rastro de trauma, de medo e de divisão que atravessou toda a sociedade. Não só a basca, mas a espanhola como um todo. E esse termo, anos de chumbo, não é exagero não. Foi uma época em que empresários, políticos, cidadãos comuns, todo mundo vivia com a ameaça constante de um sequestro ou de um atentado. A história de Pátria se passa bem no meio desse furacão de medo e desconfiança. E isso nos leva à grande sacada do Aramburu. Em vez de escrever um ensaio político, ele resolveu contar a história de duas famílias, vizinhas, numa cidadezinha pequena que tem a vida completamente destruída pelo conflito. Vamos ver como ele fez isso. E aqui está o motor do romance. De um lado, a gente tem a Bittori. Ela é a viúva que só tem um desejo antes de morrer, saber quem matou o marido dela. Do outro lado, a Miren, que era sua melhor amiga, mas cujo filho se tornou um militante do ETA. O livro fica pulando de uma perspectiva para outra de um jeito brilhante. E com isso, a gente é forçado a confrontar não só a dor da vítima, mas também as motivações complexas de quem comete o ato. O livro mostra que a linha entre o bem e o mal, naquela situação, era terrivelmente fina, quase invisível. O impacto dessa história não ficou só nas páginas do livro, não. Ele transbordou para a sociedade de um jeito que, olha, pouca gente podia imaginar. Pensa um pouco nesse número, mais de 1,5 milhão de cópias, só na Espanha. Isso não é só um best-seller, gente. Isso é um evento cultural. Significa que o livro estava nas casas, nos metrôs e, o mais importante, estava nas conversas de milhões de pessoas. E o impacto vai muito além das vendas. Pátria meio que deu permissão para as pessoas falarem. De repente, assuntos que eram tabu, como o isolamento que as famílias das vítimas sofriam ou a pressão social que levava os jovens para a radicalização, passaram a ser debatidos abertamente, na TV, nos jornais, nas mesas de jantar. O livro não tomou partido, ele simplesmente mostrou a tragédia de todos os envolvidos. E isso, por si só, foi revolucionário. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. O que esse fenômeno Pátria nos diz sobre o poder que a arte tem para lidar com traumas históricos tão grandes? E aqui está talvez a grande lição. A força do livro não é dar uma solução política, nem um manual de como perdoar. A maior contribuição dele foi criar um terreno comum. Ao ler a história da Bittori e da Miren, leitores de todos os lados do espectro político puderam compartilhar uma experiência emocional, sentir a dor dos dois lados. E a empatia, como o livro mostra tão bem, é o primeiro passo para qualquer tipo de reconciliação. Então, a gente encerra com essa pergunta no ar. Talvez curar seja uma palavra forte demais.
Quem sabe o papel de uma obra como Pátria não seja apagar as cicatrizes, mas sim iluminá-las, fazer com que todos possam vê-las, reconhecê-las e, finalmente, aprender a viver com elas. Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar.